Minha diretoria, eu tenho muita dificuldade de entender por que o futebol pode mudar para o mundo inteiro, todo mundo concordar com isso, todo mundo ver isso desenhado na nossa cara todos os dias e a gente não aceitar que isso aconteça com o futebol para o Brasil. Ou seja, a gente tem um critério para avaliar o planeta e outro critério para avaliar a seleção brasileira e as coisas do Brasil. Aí entra muito complexo de vira-lata, etc, etc. Tá muito evidente nos últimos anos que o futebol chegou num nível que para mim é horroroso, acho que o futebol peca pra cacete, a FIFA tá fazendo um péssimo trabalho em permitir que, além da natural globalização de informação que permite que a Geórgia tenha o mesmo nível de treinamento e conhecimento tático do que a seleção brasileira, que permite que a Costa Rica consiga armar um ferrolho e entender exatamente todos os movimentos da seleção brasileira, a gente também tem que compreender que isso vai acontecer para os times, isso vai acontecer para todas as seleções. Nós estamos vendo uma Eurocopa extremamente dura, com times como a Suíça eliminando a Itália. Tudo bem, a Itália está no pior momento da sua história, mas a camisa é tão importante que a Itália é a atual campeã da Eurocopa, né? Com 2 Copas do Mundo fora, né? Fazendo um fiasco atrás do outro, um time horroroso, deve ter no máximo ali 2 ou 3 jogadores. Você fala, legal, esses 3 aqui são bons. Fora de série não tem nada na Itália. É a Itália, hein, gente? É a Itália, hein? Não tô falando de qualquer coisa, não. Tô falando do trio de ferro do mundo, Brasil, Itália e Alemanha. Completamente arrebentado, e some a isso o fato de que você confia muito no fato de você ser a Itália, você tem que ser protagonista, você tem que tomar alguma iniciativa e tal, e aí você tem um adversário que pode jogar numa condição muito inferior num futebol extremamente nivelado. O que aconteceu da minha época para cá? Da minha época eu tenho 45 anos, estamos falando do final da década de 80 para a década de 90. Nós estamos falando de um momento do futebol, cara, que uma seleção africana, ela tinha muito talento, mas ela não tinha o conhecimento tático que você tem no futebol hoje. Um boliviano jamais teria a condição de treinamento que o Cristiano Ronaldo tem hoje, porque ele não conhece nem as técnicas que o Cristiano Ronaldo usa. Não tem hoje nenhuma técnica que o Cristiano Ronaldo seja capaz de usar, ou o Thiago Silva com a geladeira dele lá e tal, que um jogador boliviano não tem acesso. Ele pode não ter o dinheiro, mas a informação ele tem, e talvez a federação possa comprar isso para eles. Então, essa parte física você nivelou. Se você fizer um bom trabalho, você nivela a parte física exatamente igual. Então já não há mais discrepância de preparo entre países de primeiro mundo e de terceiro mundo para um jogo, para uma Copa do Mundo, para um jogo de futebol. Existem outras discrepâncias. Conhecimento tático, muito relativo. Porque você traz 4, 5 jogadores, treinadores da base lá de qualquer lugar da Europa, como o Brasil está fazendo com Portugal, por causa do idioma e não pelo mérito, porque os treinadores portugueses não são os melhores da Europa, passam muito longe disso, mas nós estamos trazendo ali o segundo escalão da Europa e algumas vezes nós trouxemos até o primeiro, né? Nós trouxemos treinadores campeões pelo Benfica, pelo Porto, como o Jorge Jesus, o Jesualdo e tal, que não deram certo alguns, outros deram. O Abel nunca foi uma referência em Portugal, virou uma referência no Palmeiras. Outros que eram como o Jesualdo, que era uma referência em Portugal, não deu em nada aqui. O treinador do Botafogo foi muito bem nas últimas temporadas pelo Braga e tal. Mas nós estamos aqui olhando o seguinte, todo o conhecimento europeu de tática de futebol, nós temos ao nosso alcance. Obviamente que a Argentina também tem, que o Uruguai também tem, que a Bolívia, todo mundo tem. Então, não há mais separação de conhecimento tático, de preparação física, de nada disso. Quando você já dá uma igualada nesse sentido, tem uma distanciazinha que tem que ser mantida. E essa distanciazinha deveria ser a técnica. Só que a distância técnica, na minha opinião, ela deve ter isso aqui, Então o cara tecnicamente melhor, ele tem muito mais chance. A FIFA está permitindo que chegue nisso aqui, É melhor você jogar futebol hoje para destruir e para não tomar a iniciativa do jogo do que tomar. Simplesmente porque qualquer jogo de futebol que você assistir, exceção feita aos jogos que o time melhor faz 1-0, você vai perceber o seguinte, as maiores oportunidades de gol numa partida de futebol, isso que eu tô falando da estatística, tá? Na minha opinião, não. As maiores oportunidades claras de gol num jogo de futebol, elas são de bolas retomadas contra uma defesa desarmada. Quando as defesas estão posicionadas, o gol é muito raro, é muito difícil. Tá? Nós estamos falando de menos de 25%. Quando você retoma a bola e rapidamente se posiciona ofensivamente, você pega uma defesa que não está completamente montada e sua chance de fazer o gol é muito maior. Então não ter a bola e ser o time que não toma a iniciativa hoje é melhor do que ser o time que toma a iniciativa. Volta no Flamengo do Jorge Jesus. Dono do jogo, com iniciativa, do caralho, o melhor time do Brasil dos últimos, 15 anos. Repara nos gols do Flamengo. O Flamengo retoma a bola e com velocidade ele entra na área adversária e faz o gol. A maior parte dos gols do Flamengo não são construídos da defesa até o ataque. São construídos durante a jogada, onde em algum momento o Flamengo acelera o jogo, né? Seja numa dividida, ou seja a partir de um drible, ou seja no momento em que dá uma desmontada na defesa, menor que seja, ele acelera o jogo, ele tem muita qualidade e faz o gol. É assim que você faz gol hoje no futebol. Quando você nivela tudo isso
e coloca essa situação de gol, essa situação de vencer o jogo mais fácil do que a outra, você está privilegiando o time que não joga futebol. E quando você privilegia o time que tem menos tática, menos qualidade técnica e menos iniciativa no jogo, tem alguma coisa muito errada. A gente não pode assistir a Eurocopa e achar normal, é a Copa do Mundo também, tá? A gente não pode assistir as últimas 2, 3 Copas do Mundo, a Eurocopa, a Champions League, olhar e falar assim, poxa, mas é tão difícil o Manchester City ganhar um campeonato de mata-mata. Por quê? Se ele tem a maior iniciativa e o melhor time, se ele joga o melhor futebol. Por que é tão difícil? Porque ele não tá, porque ele tá com a bola. Quando ele dá a bola pro adversário, o Real Madrid vai lá, dá 2 contra-ataque e mata ele. E ele fica o jogo inteiro martelando. Se enquanto a FIFA não olhar e falar, cara, isso tá errado, isso pode acontecer, mas isso não pode ser a regra. E que era o futebol que a gente tinha, né? Acontecia, o futebol ele é imprevisível, mas a regra é o time que é melhor levar vantagem. Né? O time que joga mais futebol, mais ofensivo, ele ganha. E o time que é mais covarde vai ganhar uma vez ou outra, mas não vai ganhar sempre. Hoje não. Hoje o time que é mais covarde ele tem mais chance de ganhar o jogo do que o time que toma a iniciativa. A FIFA não presta atenção nisso, tá achando do caralho, sei lá eu por quanto ela tá vendendo essa ideia absurda dela, reduzindo campos, espaços e etc, etc, etc. O futebol cada vez pior, cada vez mais difícil você encontrar bons jogos. Você encontra jogos muito intensos, isso você encontra, isso é muito diferente do Brasil. Qualquer jogo em qualquer lugar da Europa, ele é muito mais intenso do que o jogo no Brasil. O jogo do Brasil é parado, toda hora você para pra uma faltinha, 10, 15 segundos, lateral é 10 segundos, puta, um cartão então 1 minuto e meio e tal. Ele é lento, cadenciado por uma característica, mas ele é parado pela vagabundagem, pelo nosso jeito de ser. Isso sim está fazendo uma discrepância muito grande. Tá? Isso é muito grande. Quando você assiste um jogo mediano da Eurocopa, uma Eslováquia e Hungria, você não vê uma discrepância técnica entre Chile e Equador. Não tem essa discrepância. A discrepância é, o jogo é muito intenso, muito corrido e muito com menos blá blá blá. Agora, se a gente pode permitir, e até comentar achando uma evolução, que a Geórgia possa ganhar, que a Suíça possa ganhar, que a Alemanha tenha dificuldade contra a Argélia, que não sei... E de repente a gente chega aqui, né? A Alemanha já não é da Euro, tá, cara? Eu tô falando da Copa do Mundo 2014, a Alemanha passou na prorrogação contra a Argélia antes de dar o 7 no Brasil. Quando tudo isso acontece e a gente acha normal, como é que a gente pode ser o mesmo cara que chega aqui agora e fala assim, que absurdo, o Atlético Mineiro teve dificuldade com o Atlético Goianiense? Nós estamos falando da mesma situação. Ah, o Brasil contra a mesma situação. Nós estamos falando das mesmas situações. Só que pra nós é uma afronta. Quando pros outros a gente acha que é do caralho. A gente acha incrível quando um time inglês lá do meio da tabela faz um puta jogo duro contra o Manchester City. Só que a gente não acha incrível quando a Ponte Preta segura o São Paulo. Por que a gente é tão vira-lata assim? Por que a gente acha que tecnicamente nós temos que discordar do futebol mundial e levar as tendências para um lado que o futebol mundial não consegue mais levar? É impossível a Geórgia tirar a Espanha? Não, o jogo é daqui a pouco. Não é possível. É provável que a Espanha passe, claro, ela é melhor. Mas não é improvável. Se a Geórgia, se um time como a Itália tivesse a ideia de jogo de uma Geórgia, ela passava da Espanha, porque ela ia ter 2 chances de gol, clara, que no final das contas a Espanha massacrando o jogo inteiro, ela também ia ter 2 chances de gol. Então o jogo fica equilibrado. Agora a gente precisa também ser justo. Se a gente acha bonito pra lá, e eu não acho bonito, eu acho uma bosta pra todo lugar do mundo, mas se a gente acha aceitável pra lá, e a gente pega uma Eurocopa e vê um monte de gente discutindo, falando assim, puxa, que legal, né? Você vê uma Hungria chegando, você vê uma Suíça, eu fico olhando e falo assim, que interessante, né? Porque quando você vê a Colômbia é vexame. Quando você vê o Equador é vexame. Quando você vê a Costa Rica é vexame. Aí quando você vê a porra da Hungria, a bosta da Suíça, ai, que evolução. Porra, gente, peraí também. Vamos ter um pouco de... né? Vamos ser um pouco razoável aqui. Se é maneiro e é normal o que tá acontecendo lá, se é uma revolução no futebol mundial, a gente tá incluído, né?